Olá, eu sou Igor, sou médico urologista. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre os diversos temas de urologia. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre ejaculação precoce. Então, se é algo que te interessa, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. Ejaculação precoce é uma doença muito comum. Tem dados estatísticos que variam de 20% das pessoas até 50% das pessoas sofrendo com essa condição. Esses dados estatísticos variam com a população e com os critérios usados. Existem algumas formas de ejaculação precoce. Atualmente a gente está dividindo em 4 tipos. Existe uma ejaculação precoce que foi adquirida, quer dizer, o paciente nunca teve problema com esse orgasmo antes porque ele gostaria, que é o que a gente entende como ejaculação precoce, nunca teve e de repente ele passa a ter. Então, um paciente com, 30, 40 anos que sempre teve uma vida normal e por algum motivo começou a ter orgasmo, ejacular antes do que ele gostaria. Existe outro tipo de paciente que sempre teve isso. Ele sempre percebeu nas relações, quando se masturbava, que ele ejaculava antes do que ele gostaria. Esse é um paciente mais a longo prazo, que sempre teve a vida toda. Existe também aqueles que são variáveis, que às vezes tem, às vezes não tem, que tem a ver com os critérios utilizados, e tem aqueles subjetivos. Atualmente, a definição é a seguinte: é um tempo curto entre a penetração, e atualmente a gente usa o critério de penetração vaginal, então a gente acaba excluindo outras formas de relação sexual. Mas então o tempo entre penetração vaginal e o orgasmo sendo muito curto, normalmente entre 1 minuto ou menos. Outra parte do critério é a falta de controle sobre o orgasmo, sobre a ejaculação. Então, essa falta de controle sobre esse orgasmo também é um dos critérios. Às vezes o paciente não queria e acaba ejaculando. E a outra questão é isso está durando meses, de forma persistente, e causar uma ansiedade para o paciente. Então, se ansiedade, falta de controle e um tempo curto, normalmente menos que 1 minuto. Mas tudo isso, então, é um critério que varia. Quais são as causas principais? Se o paciente nasce com isso, sempre teve, isso tem vários componentes hormonais, autonômicos, sociais, que influenciam na existência de uma ejaculação precoce nesse paciente que sempre teve. Esse paciente que adquiriu tem a ver com, às vezes, uma doença, um distúrbio hormonal, diabetes, um evento estressante, aumento de prolactina, baixa dose de vitaminas, diversas causas diferentes podem levar a isso. Tem que se levar em conta também que nesse mundo globalizado e mais sexualizado que a gente vive, as expectativas com relação ao tempo e a forma como oferecer e receber prazer acaba influenciando também na satisfação e na ansiedade do tempo de ejaculação. E aí, às vezes, essa é uma das causas. Então, sobre o tratamento, como é que a gente pode fazer? Então, primeiro, você identifica a causa, trata essa doença, se for o caso, repõe vitamina, controla o hormônio, trata a diabetes, resolve a parte psicológica. Isso é importante. Em termos farmacológicos, o que a gente tem? A gente pode usar anestésicos tópicos na glande para diminuir um pouquinho a sensibilidade. A minha prática é que isso acaba não funcionando tão bem, o paciente não se adequa bem, enfim, mas é uma opção. O que a gente acaba mais usando, a primeira escolha, é a dapagliflozina, que é um inibidor de recaptação de serotonina, um remédio para ansiedade, para depressão, que acaba aumentando o tempo de latência da ejaculação, deixa meio que como se abaixasse um pouquinho a libido, abaixasse um pouquinho a sensibilidade peniana, e aí ele consegue durar mais tempo na relação. A dapagliflozina tem uma meia-vida de, no máximo, 24 horas, um efeito de até 3 horas, então você acaba usando logo antes da relação. Além da dapagliflozina, que tem esse efeito a curto prazo, eventualmente a gente pode lançar mão de remédios da mesma classe terapêutica, mas com um período mais longo. Tipo a paroxetina, que é um outro remédio bastante utilizado, a gente usa diariamente. Ele acaba fazendo efeito nos primeiros 3, 4 dias, e com um efeito ideal mesmo é com 2 a 3 semanas. Lembre de que se você estiver usando isso por longo prazo, você vai ter alguns efeitos colaterais e você não pode parar de uma vez. Então, usar esses remédios sempre com acompanhamento médico, até porque eles não são vendidos sem prescrição médica. É importante lembrar, é muito comum estar associado ao diagnóstico de ejaculação precoce sintomas de disfunção erétil. Você tem dificuldade de manter ou de ter ereção. Então, também é muito importante tratar essa disfunção erétil. Às vezes, a disfunção erétil acaba causando a ejaculação precoce, porque o paciente com uma ereção não tão potente, ele acaba acelerando a relação para poder ejacular logo antes do pênis amolecer. E o contrário também existe. Essa ejaculação precoce acaba causando ansiedade e dificultando a ereção, uma vez que em níveis ansiosos dificulta ter ereção.
Então, é muito comum usar um tadalafila ou algum remédio para ereção junto. Então, a parte farmacológica são essas as opções que a gente tem. Então, além dos tratamentos farmacológicos, a gente tem outras opções muito interessantes. Exercícios de mindfulness ajudam muito. Por exemplo, meditação, yoga, eles acabam aumentando a propriocepção, esse controle corporal. Isso acaba ajudando ao controle do orgasmo, da ejaculação. Exercícios de alta intensidade, os HIIT, né, que é aquele treinamento intervalado de alta intensidade, eles também aumentam a propriocepção, melhoram a saúde cardiovascular, diminuem a ansiedade, então são excelentes. Estar em dia com os exercícios físicos é uma excelente forma de controlar a ansiedade e, no nosso caso, a ejaculação precoce. Exercícios pélvicos direcionados, guiados por um fisioterapeuta com biofeedback ou não, também são excelentes. Em alguns estudos, a comparação de fisioterapia pélvica traz benefícios tanto quanto o uso da paroxetina ou paroxetina, por exemplo. Então, tem exercícios direcionados como o Kegel ou Kegel. Eles ajudam a ter um maior controle, uma maior propriocepção dos músculos pélvicos. Eles relaxam a musculatura ou contraem, dependendo de... Eles ajustam o tônus do assoalho pélvico. Então, isso acaba ajudando bastante. Um exercício bastante interessante é o exercício de parar e recomeçar. Basicamente é o seguinte: à medida que a excitação vai aumentando, você se aproxima do orgasmo. E aí, no início você vai errar várias vezes, mas quando você perceber que está aproximando, você para. Você para de penetrar, muda o ritmo, foca na parceira ou no parceiro, enfim. E aí você espera a excitação baixar bem. Quando baixar um pouco, baixar bem, aí você volta, tentar penetrar, volta a se relacionar, volta a aumentar seu nível de excitação. E aí você repete isso pelo menos umas 4 vezes. E aí depois disso, você pode ejacular. Isso ajuda a aumentar a propriocepção, ajuda a entender melhor seus níveis de excitação. E eu imagino que para alguns pacientes isso vai ser muito difícil. Tem pacientes com 30 segundos, com 1 ou 2 penetrações, isso já acontece. Nesses casos, esse exercício junto com o uso do remédio ajuda bastante, junto com as outras coisas que eu citei. Outra opção que você pode fazer também é com formas menos excitantes para você. Se com a penetração vaginal fica difícil de controlar, às vezes você faz uma masturbação, um relacionamento oral, enfim, você usa formas menos excitantes para poder controlar melhor essa onda e ter esse controle melhor do orgasmo, da ejaculação. Isso é uma forma muito interessante também de controle. Então, recapitulando, ejaculação precoce é esse tempo curto entre a penetração e o orgasmo. É uma falta de controle sobre o orgasmo e uma ansiedade em relação à relação sexual relacionada à ejaculação. Existem vários tipos, às vezes está relacionado a doenças, e as principais formas de tratamento são farmacológicas, com antidepressivos, podem ser usados alguns remédios para dor, podem ser usados anestésicos locais, e além, e talvez mais importante, se você não quer ficar usando remédio para o resto da vida, as medidas comportamentais. Exercícios pélvicos, exercícios de alta intensidade para poder melhorar o tônus autonômico, cardiovascular, exercícios que você vai fazer com o seu parceiro, com sua parceira, onde você vai controlar seu nível de excitação. É bom sempre entender com o seu médico se você, junto com a ejaculação precoce, não tem também disfunção erétil. E aí é bom tratar os dois juntos, ou um primeiro que o outro. É isso. Se você tem alguma dúvida, não deixe de perguntar nos comentários, compartilhe e um abraço para todos.